Presta atenção, homem, mulher, homarada, mulherada. A performance no quarto não começa na cama, começa no prato. Fica 3 minutinhos nessa live que você vai entender o porquê e vai entender como resolver a performance na cama. Hoje a gente vai falar de libido. Libido masculina, libido feminina. Então eu repito aqui, a performance na cama não começa no quarto, começa no prato. Captou? Tá interessado? Entra, cola aí, chega mais, que a gente vai conversar hoje sobre libido masculina e feminina. Beleza? Então é isso, pessoal. Vamos ver conforme o povo entra e já vou fixar o comentário sobre o que é o assunto, sobre o que a gente vai conversar hoje. Estou todos os dias conversando com vocês, entrando todos os dias às 7 da noite para conversar sobre farmácia, sobre nutrição, sobre suplemento, fitoterápicos e principalmente sobre saúde. Então hoje a gente vai conversar um pouco sobre libido, né? Sobre desejo, tanto masculino quanto feminino. Então vale tanto para homens quanto para mulheres, e a semana toda a gente vai falar sobre o assunto, né? Até porque a gente entra nesse clima de carnaval, é uma coisa um pouco mais brasileira, é uma coisa um pouco mais atentada, né? O brasileiro é um pouco mais assim, mais apimentado. Então esse assunto sempre nos rodeia, né? Sempre rodeia as nossas conversas, sempre rodeia as nossas conversas de amigos, né? Então realmente a gente vai conversar bastante sobre libido masculina e feminina essa semana. Mas Vinícius, a minha libido é boa, eu sou mulher, fico na live? Fica, porque você tem marido, você tem filho, você tem irmão, você tem amigos, né? Mesma coisa para o homarada, né? Para a mulher, para quem é casado, para a esposa, né? Tá sempre muito interessado aí na saúde sexual do casal, melhorar, né? Então a gente tem muitos problemas no relacionamento mesmo. Tô lendo, Bia, tô lendo sim. E aí, gente, bem-vindo. Oi, Nera, oi, Bia, oi, User, oi, Jane, Eric, como é que vocês estão? Tudo certo? Oi, Clara, perdão. Tá, então hoje, gente, eu vou repetir esse tema. Vou falar mais uma vez o tema de hoje. A performance na cama. E aí, Felipe? Oi, Célia. A performance na cama não começa no quarto. A performance na cama começa no prato. Fica uns minutos na live que você vai entender o porquê, como melhorar, como corrigir os problemas aí de performance, né? Tanto homem quanto mulher. E em consultório a gente tem visto muito hoje isso, tá demais, é muita reclamação. Boa parte do pessoal que vem procurar não é só para botar o shape em dia, não é só para ficar com o corpo em dia, não é só mais aqueles projeto verão, projeto final de ano, isso aí tá bem em queda hoje em dia. Felizmente o povo está um pouco mais preocupado com saúde de fato, né? E a saúde sexual masculina e a saúde sexual feminina tem entrado muito em pauta em consultório, muito. O povo perdeu realmente a vergonha de falar. E tem que perder mesmo, né? Tem que falar aí sobre algo que é do nosso dia a dia, né? É dos casais. A gente tem muito casal se separando porque homem não quer, mulher não quer mais, ninguém mais quer começar a dar o primeiro passo, né? E as coisas vão esfriando com o tempo e daqui a pouco o pessoal já acha que é comum não ter mais relação, já acha que é comum, eu tô 2, 3, 4, 5 anos casado, então não tem mais aquele ímpeto, né? E muitas vezes você está inflamado, muitas vezes você está com a testosterona baixa, né? Muitas vezes a mulherada aí está com desregulação hormonal, né? Tá? Então, realmente é muito interessante a gente conversar sobre esse assunto. O pessoal veio pedindo bastante nas lives durante a semana. Foi uma semana até bem agitadinha. Hoje está mais leve aí por causa do carnaval. E aí, Bia, como é que você tá? Oi, Bia, outra Bia, tudo certo? E aí, Zen? Tá, então a gente vai conversar bastante sobre libido, que foi um assunto que ontem mesmo o pessoal pediu muito. Tá aparecendo a frase... Não, a tua frase não, Bia, só o que você está escrevendo agora. E aí, Bia, tudo certo? Boa noite. Gostaram da minha caneca? É personalizada hoje para vocês a minha caneca, ó. Galera, é isso aí. Conversaremos hoje então sobre libido, e a última vez que eu vou repetir o tema, para quem quer, entra agora, já fica... Tá? Já cola na live aí, fica uns minutos para entender. A última vez que eu vou repetir o tema da live hoje. A performance no quarto não começa... A performance na cama não começa no quarto. A performance na cama começa no prato. Tá? Hoje a gente vai falar de suplementação,
de hábitos, tá? E aí, Iago, tudo certo? A gente vai falar sobre hábitos, sobre alimentação, sobre algumas coisas aí que melhoram ou pioram o desempenho de vocês no quarto, o desempenho de vocês na cama. É um assunto que precisa ser falado. A gente tá vendo muita gente em consultório se separando com a vida sexual bem triste, bem caótica, né? Achando que isso é normal. Gente, não é normal. Se você não tem libido, não é normal. Você tem algum problema aí, você passou por problema já e resolveu, bota no chat, escreve aí para mim que eu vou dar uma olhadinha, eu vou dar uma lida e como todos os dias eu vou responder perguntas a respeito, beleza? Então, vou conversar com vocês, uma conversa sempre bem franca, sem mimimi. Aqui não tem mimimi, aqui é preto no branco, a gente fala o que deve ser falado, doa a quem doer, beleza? Tem alguma coisa, ó, começou as perguntas, deixa eu botar aqui para as perguntas para eu ler melhor. Eu tô meio ceguinho, tô ficando velho. Tem alguma coisa que eu posso tomar para melhorar a libido? Tô tendo picos de libido devido aos venenos. Como assim, Iago? Olha só. Não veio a frase, Bia. Não tem problema, relaxa. Tenta mandar de novo, se der, deu, se não der, não deu. Galera, enquanto isso, vou fixar aqui, ó, a pergunta do Iago, porque tem a ver com a nossa... Opa, agora veio... Peraí. Foi. Fixei, Bia. Tá lá. Frase fixada aí, ó. Dei uma lida na frase fixada. Essa frase fixada é o nosso tema de hoje. Beleza? Iago, beleza, entendi. De hormônio, né? Beleza, tá tudo certo. Mas o que acontece? Você tem picos o quê? A tua libido tá boa e ela cai? Ó, galera, pergunta do Iago. Ele usa hormônios, né? Ele usa esteroides, aí a libido dele está tendo pico. A gente quer entender se ele está tendo picos para cima ou se está tendo picos para baixo, tá? Isso é muito normal em quem utiliza esteroides e não sabe o que fazer com o equilíbrio hormonal. Isso não é só para quem usa, isso é para quem não usa também. Então você é usuário, essa live é para você. Você não é usuário, essa live também é para você. Beleza? Principalmente quem não é usuário. Tá? Então não é porque você não usa nada que você vai ter algum problema de libido. Muitas pessoas têm problema de libido porque estão inflamadas. Muitas pessoas têm problema de libido e disfunção erétil, porque estão estressadas, porque não dormem, porque se alimentam mal, porque são viciadas em alguma coisa, seja em porn, né, em xxx, ou seja, às vezes, oi Gabi, tudo certo? Obrigado. Tá? Seja às vezes até em cafeína, em cigarro, né, em álcool. Então, o comportamento do ser humano, né, diretamente vai alterar a libido para cima ou para baixo. Não é só simplesmente olhar um exame de estradiol, testosterona, progesterona, prolactina. Mas os exames contam sim muito para a gente. O Iago fez uma pergunta ali, que ele está utilizando ergogênicos e está com alteração na libido. Tá? Vamos dar uma olhadinha. Ó, fiz exames, o meu SHBG saiu baixo, tentei pesquisar e não sei como aumentar. Mas o seu SHBG não tem que aumentar, Iago. O SHBG é o que capta a testosterona. Tá? Então o SHBG ele baixa a testosterona livre. Quanto mais alto o SHBG, mais baixa a testosterona livre. Tá? Então nas mulheres a gente tem o SHBG mais alto, nos homens tem mais baixo, no usuário de esteroide mais baixo ainda. Tá? Então o SHBG não tem que ficar alto, o teu SHBG tem que ficar baixo. O teu problema não é esse. O teu problema provavelmente é outro, igual muitas pessoas passam por problemas aqui. Tá? Então assim, Iago, tem que analisar o que eu falo todo dia aqui. Quem me acompanha todo dia aqui, confirma aí se o que eu estou falando é verdade ou não. É real ou não é? O que eu falo, gente? O que eu falo? Qual que é a palavra? Equilíbrio. Tô certo ou tô errado? Quantas vezes vocês já escutaram isso de mim? Então, Iago, usando ou não usando, você tem que ter uma faixa ótima. E essa faixa ótima muda de pessoa para pessoa, que a gente fala de aromatização. A gente fala de conversão de testosterona a estradiol. Isso não acontece só com usuários, obviamente, acontece com todo mundo, mas com usuários é um pouco mais fino o ajuste. Tá bom? Então, provavelmente, seu problema está em conversão ou está em prolactina muito elevada devido ao cortisol. Muita gente vem para mim, aí com cortisol super elevado fora de hora, aumenta a prolactina e daí chega na cama, chega na hora e não funciona. Tá bom? Ou a mulherada não tem desejo, ou o homem não tem desejo de iniciar a relação com a companheira. Tá? É verdade, fala mesmo. Aí, ó o Artemis aí. Não é verdade? Cheira pó para a igreja. Equilíbrio. É por aí, velho. É por aí. É muito bom. Beleza? Beleza, gente? Sobre o famoso TPC. O que tem o TPC? TPC não funciona.
TPC acelera uma coisa natural do corpo e às vezes ela embaça porque aumenta a prolactina, tá? Então essa coisa de TPC, vocês tomem muito cuidado. Assim, quer usar ergogênico, gente? Primeiro, não use, cara. Não usa, mano. De verdade. Não usa, cara. Não vai onde você não mete o bedelho onde você não conhece, tá? Então assim, você quer usar, pensa bem antes que você vai usar. Se você vai usar, toma cuidado. TPC, esse tipo de coisa a gente não faz. A gente está em 2026, galera. 2026. TPC é um negócio que a gente conversava nos anos 90, tá? Anos 2000, vai, para não dizer que eu sou tão velho assim, né? Anos 2000 a gente falava de TPC, tá? Conheço vários equilibrados. Eu também, Artemis. Eu também. O cara bate no vizinho e pede perdão na igreja. Beleza, gente? O segredo é nunca parar. Iago, isso aí você falou brincando, mas você não está errado. É uma tendência grande, é o tal do cruise, né? Isso a gente começou nos anos 2000 ali a fazer e perpetua até hoje, você tem que tomar um certo cuidado, né? Eu fiz cruise minha vida toda mesmo, eu acompanho muitos atletas. Hoje em dia eu tô com três ou quatro, deixa eu ver, 2, 3, 4 atletas pró de fisiculturismo e a pegada é bem outra, né? Eu nem atendia mais fisiculturista, estou atendendo de novo, a pegada é bem outra. E tem épocas que não tem o que você fazer, cara. Você tem que entrar em TRT de verdade, tá? 70, 80, 90, 100 miligramas, no máximo 120 miligramas semana ali de texto, porque senão uma hora a casa cai, né? Então tem épocas que realmente eles reduzem muito a dose, a gente reduz muito a dose deles, principalmente por saúde cardíaca, né? E endotelial, mas... Cara, tem um limite para uso, cara. Tem um limite. Eu tô com o paciente ali com insuficiência cardíaca pesada já. Pesada. Carvedilol. O cara tá entupido em Entresto, carvedilol, losartana. Tá bem feia a situação, tá? Mas a estabilização do eixo, como a Bia falou, né? Falam que se iniciar é pro resto da vida. Então, é o que a Bia falou ali, estabilização de eixo, né? Você ficar ligando e desligando não é interessante. Para quem usa, né? Então você que é até usuário aí de ergogênico, né, tá entrando na live, utiliza alguma coisinha de vez em quando, já fica aí, ó, que eu tô falando com o Iago sobre, a gente tá falando sobre libido hoje, né, mas a gente entrou no assunto aqui de testosterona, né, e o Iago tá falando a respeito ali, realmente, ó, falam que se é para iniciar, é pro resto da vida. Não é o resto da vida, mano, você consegue recuperar teu eixo normalmente, tá? A questão é que assim, não adianta iniciar, ficar 2, 3 meses e parar. Aí realmente a ideia... falando em saúde mesmo, tá? A gente tá falando ali do cara ficar 1 ano, 2, 3 anos, só variando dose, entrando TRT, voltando, tá? Mas tem que tomar um cuidado grande, velho. Um cuidado grande. Eu vou falar pra você, eu me arrependo bastante de tudo que eu usei. Bastante. Mestre, eu gosto bastante, tinha um pouco de medo, mas é um universo, só entra quem gosta, você tem que pensar se compensa, né, cara? Eu sempre falo pros pacientes isso aí, o cara que quer entrar que não é competidor, né? Me arrependo por danos, né, cara? Danos cerebrais. Eu era um cara muito mais esperto. Eu era um cara muito mais ligado, assim, a minha memória era muito melhor, a fala era muito melhor, tudo era muito... Eu era muito menos burro na época. E a questão cardíaca também, eu tenho que cuidar bastante. Eu não sou cardiopata, né? Mas eu tenho que cuidar bastante com pressão e tal, né? Hoje em dia eu tenho que tomar um certo cuidado, tá? Não tive nefropatia, mas tive uma sobrecarga renal grande também. Eu noto que eu estaria melhor na vida, financeiramente e psicologicamente, se eu não tivesse usado. Essa é a grande verdade. Tá? Não precisa, não competi, cara. Eu tinha 130 quilos, pra quê? Eu tenho 1,78 m. Tinha 130 quilos, pra quê que eu tinha 130 quilos? Pra nada, velho. Pra nada, não competi. Né? Galera, é o seguinte, vamos acelerar esse negócio aqui. Vamos acelerar. Bia, bota a frase lá. Bota a frase da live, sobre o que é a live. Mete aí que eu vou fixar esse negócio. Vamos sentar o sarrafo aqui. Bora. Seguinte, conversamos, batemos papo, tirei dúvida, falamos sobre um monte de coisa aqui, mas vamos conversar sobre o tema da live. Galera, tema da live, ó, o que a Bia tá falando ali? A gente morava num flat e ele não conseguia fechar a porta do banheiro de tão grande. É verdade, Iago. É verdade, eu não conseguia entrar no box de tão grande que eu era, mas não tinha lógica isso. Não tem a menor lógica. Hoje em dia eu tenho 105 quilos aí, bem tranquilo, sem anabol, sem nada, TRT de 80, 100 miligramas na semana, então super bem, me sentindo ninja. Vini, quem trabalha de noite tem libido baixo? Olha só, Bia, vamos lá, ó, assunto da live, hein? Vou fixar, Bia. Aqui, ó, vamos fixar o comentário da Bia, que essa pergunta é de interesse de todo mundo. Galera que tá entrando, olha o comentário fixado, a pergunta da Bia Andrade ali, ó. Vini, quem trabalha de noite tem libido baixa? Galera, estamos falando sobre desempenho na cama hoje.
Hoje estamos falando de libido masculina e feminina. Beleza? Desempenho na cama. Pergunta da Bia. Vini, quem trabalha de noite tem libido baixo? A maioria das pessoas, sim. Não é que tem libido baixo, mas tem um déficit na libido. E a libido não funciona tão bem, não. Ela não fica tão boa quanto ficaria. Por que isso acontece? Porque a gente tem de noite uma redução de cortisol, um aumento de melatonina e de serotonina. São hormônios que nos fazem dormir, nos fazem descansar, que fazem vocês recuperarem a energia, a criatividade, a memória durante a noite, né? E quando a gente acorda, se você for fazer um exame, quem já fez o exame? E aí, Nani? Se você já fez exame, né? Você vai fazer um exame de cortisol, geralmente o teu cortisol de manhã vai estar um pouco elevado, né? Ele vai estar um pouco mais elevado. Por quê? Porque é o corpo acordando, tô certo? Beleza? Então quando a gente vê o exame, a gente não quer o cortisol muito baixo. Quem tem cortisol baixo de manhã? Quem toma antidepressivo, quem toma clonazepam, Rivotril, quem toma quetiapina, quem toma zolpidem, esses têm o cortisol muito baixo de manhã. Uma pessoa saudável tem o cortisol um pouco mais alto de manhã. Se a pessoa trabalha de noite, que ela fica virando, fica fazendo plantão e tal, ela tem uma desregulação do sistema circadiano, do ciclo circadiano. O nosso corpo ele tem um horáriozinho, ele funciona em 24 horas. Então o nosso corpo tem um horário que ele gosta de ir no banheiro, que geralmente é de manhã, né? Porque de noite ele faz alguns movimentos intestinais para fazer a gente ir no banheiro de manhã. Ele tem um horário de despertar, ele tem um horário de dar aquele soninho logo depois do almoço e depois despertar de novo. Então o nosso corpo tem um ciclo, esse ciclo se repete, ele gosta desse ciclo. Se você ficar acordado de noite trabalhando, se irritando, você vai dar pico de cortisol no horário errado. E o cortisol está diretamente ligado de forma inversa a libido e a testosterona. Então, homens que trabalham de noite, homens que ficam acordados tarde da noite, que trocam a noite pelo dia, geralmente tem uma redução drástica de libido e tem uma redução drástica de testosterona, principalmente porque o cortisol aumenta, é antagônico. Aumenta o cortisol, cai a dopamina e cai a testosterona. Entendeu, Bia? Curtiu? Essa é a explicação. Beleza? Vamos ver aqui perguntas. Meu Deus, quanta gente falou, gente, vocês vão me deixar louco. Nossa, Vini, se eu tiver 16 anos e tiver uma testosterona elevada, vai favorecer que o meu membro cresça? Sim, até os 18 anos, sim, tá? Não é por conta da testosterona diretamente, tá, Eric? Então, assim, não é... Olha que legal a pergunta, tá? Assim, ó, essa live eu marquei só para maiores de 18 anos, tá? Então, assim, eu não vou contar que o Eric tenha 16. Eric, para mim você tem 18, beleza? Tá? Essa live é só para 18 anos mais, tá? Sim, o desenvolvimento do membro sexual masculino, ele vai até os 18 anos, mas não é a testosterona. É quando a testosterona, ela converte em dihidrotestosterona. Quem já fez exame sabe. Quem já fez exame aqui sabe que tem um exame que chama DHT. Então a testosterona, ela converte em estradiol, a mulherada sabe bem o que é o estradiol, e converte em DHT. Então, se você tiver uma baixa conversão em DHT, consequentemente o membro cresce menos. Então, sim, o DHT está totalmente ligado à produção, ao aumento do membro, ao desenvolvimento do membro. Inclusive em crianças com problemas, né, micropênis, aquela coisa toda, eles utilizam cremes de DHT, tá? Cremes de DHT para fazer evoluir mais. Bem interessante mesmo a pergunta, tá? Bem legal. Vamos ver, ó galera, estamos falando hoje sobre libido, tá? Olha só que doideira as perguntas. Beleza? Estamos falando aí sobre libido. Cara, Bia, bota a frase aí, deixa eu fixar a frase de novo, olha a frase do dia. O tema do dia na live é: o desempenho na cama não começa no quarto, o desempenho da cama começa no prato. Tá, fica 2-3 minutinhos na live que você vai entender o porquê. Eu tô respondendo bastante dúvida hoje sobre, bastante gente interessada no assunto, né? E tem que estar interessado mesmo. Olha que bonita minha caneca personalizada para as lives aqui. Então assim, ó, e a testosterona tá ligada ao GH? Cara, não. Na verdade, se você olhar exames de mulheres, você vai ver que a mulher produz mais GH até uma idade mais avançada que os homens. Então a mulher produz muito mais GH no começo e ela produz por muito mais tempo. Então quando o homem já está caindo, a dela ainda não está caindo. E ela ainda produz mais. Então a mulher produz mais GH do que homem. Mais GH do que homem. Ela não está totalmente ligado, não. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá? Por que a mulher tem tantos altos e baixos na libido?
Cara, por conta do ciclo menstrual, a gente vai conversar sobre isso hoje. Vamos falar já então? Vou fixar aqui, ó. Vamos fixar. Foi. Pergunta da Bia Andrade, olha lá. Mulherada, essa é pra vocês. Vini, só que ela marcou a pessoa errada ali, mas tudo bem. Vini, por que a mulher tem tantos altos e baixos na libido? Pera aí, vamos começar com uma pergunta? Mulherada, essa é pra mulherada. Eu sei que entra menos mulher do que homem aqui, mas essa é pra mulherada. Mulherada, você tem altos e baixos na libido conforme o seu ciclo menstrual? Sim ou não? Bota no chat. Vou falar, se eu vou falar, com toda certeza, irmão. Vou falar sobre soja sim, tenha certeza que eu vou falar sobre soja. Sim, olá, sim. Mulherada, pergunta pra vocês, ó a mulherada respondendo. Você tem altos e baixos na libido conforme o seu ciclo menstrual? Sim, não tem nenhuma dizendo que não, ó. Ó, aqui, deixa eu colocar, fala... Bia, não tô lendo sua pergunta aqui, ó. Fala sobre o excesso de pornografia. Ah, tá, depois eu falo, sobre TPC, tá, depois eu falo sobre o excesso de porn, tá? Mas vamos responder a mulherada? Seguinte, olha só, mulherada. Por que vocês têm sim, agora os 40 tá complicado, mas ainda é uma idade bem boa, tá, Fernanda? É uma idade bem, você é bem nova ainda. Geralmente, se você já está entrando em menopausa e tal, sim, antes de menstruar a libido fica alta, é isso aí. Se você já está entrando em menopausa e etc, então você tá adiantado, tá? Tá adiantado e às vezes você consegue controlar, consegue contornar essa situação, tá bom? Ó, 40 diminuiu demais, ó, a mulherada falando aí bastante sobre. Seguinte, vamos lá. Primeira coisa, não vamos falar sobre menopausa agora, tá? Vamos falar sobre o primeiro ciclo menstrual. Galera, cortisol, estresse, fora da hora, tá? Você tem que produzir cortisol. Só que o estresse fora de momento, o cortisol fora de hora, ele desregula o que eu sempre falo aqui, equilíbrio hormonal. Então, o excesso de cortisol vai baixar a testosterona. Mulher precisa de testosterona. Não é porque a mulher que não produz testosterona. Produz 20, 30, 40 vezes menos que o homem, mas produz, tá? Segunda coisa, vocês têm um equilíbrio de vários hormônios durante o ciclo menstrual. Vamos pegar o homem, vai. Vamos comparar com o homem. O homem produz testosterona, estradiol, um pouquinho de prolactina, progesterona, mas muito pouco. O homem tem que ter uma produção de testosterona o ano todo com um pouquinho de estradiol. Resolvido. O homem, se ele for demitido, ele vai querer fazer alguma coisa. Se ele receber um aumento, ele também vai querer fazer alguma coisa na cama. Se ele ficar bravo, ele vai querer fazer alguma coisa. Se ele estiver feliz também. O homem, se tiver tudo certo, todo momento, a libido dele vai estar boa. A mulher... Se ela for demitida hoje, se ela brigar com o vizinho, acabou a libido dela. Começa por aí, porque a mulher ela é muito mais neurotransmissor, serotonina, dopamina, do que hormônio sexual. Já começa por aí. Então a mulher é muito mais ligada a neurotransmissor, a catecolamina. Tá? O humor da mulher está totalmente ligado à libido. Um homem que toma antidepressivo baixa a libido. Uma mulher que toma alguns antidepressivos, fluoxetina, sertralina, escitalopram, aumenta a libido porque a ansiedade baixa. Olha que doideira, tá? Basta uma frase, olha lá, tá? Então essa é a primeira coisa. O homem está muito ligado a hormônio, a mulher está muito ligado a catecolamina e neurotransmissor. Primeira coisa, fechou? Segunda coisa, deixa eu só tomar o meu café na xícara personalizada. Quem está entrando, fica um minuto aí, fica 2, 3 minutos sobre o ciclo menstrual e libido da mulher, tá? Olha lá, sou professora, eu atendo muita professora, eu devo atender umas 30 professoras na consultoria, tranquilamente umas 30 professoras, e todas se irritam muito, tá? Deixa eu matar esse café aqui, resolver esse café. Beleza, falamos sobre... neurotransmissor na libido da mulher. Agora vamos falar sobre o ciclo menstrual. A pergunta foi, quem altera a libido durante o ciclo menstrual? São raras as mulheres que têm a libido alta o ciclo todo. O que acontece, gente? No ciclo menstrual de vocês, que geralmente é 28 dias, que é o correto, 28 dias, tem mulher que é 30, 26, não, mas enfim, 28 dias, que seria o ciclo correto, vocês podem ver que a primeira coisa, se irritou demais, teve aquele mês desgraçado, foi demitida, deu tudo errado, bateu o carro, só deu cagado, né? Aquele mês vocês já notaram que às vezes vocês menstruam 2, 3, 4 vezes, ou pior, deixam de menstruar? Já notaram isso? Mulherada,
se irritou naquele mês, estava tudo bonitinho, 28 dias, 28 dias, 28 dias, naquele mês você se irritou, muito acima do normal, menstruação não vem. Primeira coisa. Então, a questão de produção de neurotransmissor altera completamente o equilíbrio hormonal da mulher. Teve um mês que passei tanta raiva que menstruei 2 vezes, é isso aí, tá? É perfeito, é exatamente essa constatação lá. Tá, eu atendo muita mulher. 75% das minhas pacientes são mulheres. Eu atendo 200 pessoas mês. 75% é mulher, por conta desse tipo de coisa. Então, o que acontece? No ciclo menstrual feminino, né? Diferente de um homem que é só testosterona o ano todo, testosterona e estrogênio no homem o ano todo. Fechou. Tiver isso certo, a vida anda. Na mulher, vocês têm 4 variações dentro de 28 dias. O que o homem não tem na vida, vocês têm em 4 semanas. Não tem como ser estável. O que acontece nesses períodos, Vinícius? Desequilíbrio hormonal. Simples assim. Então, o que acontece? Começou tal período do ciclo, vocês têm muito estrogênio e pouca progesterona. Beleza. Aí virou o ciclo, aí a progesterona sobe, o estradiol cai e fica equilibrado. Aí vocês ficam com libido uma semana. Não sabe o que está acontecendo. Tá subindo as paredes, já tá bem louco, o marido não aguenta mais, nem vocês aguentam mais, né? Tá subindo as paredes, tá tudo certo, uma semana, meu Deus, melhor libido do mundo. Mais uma semana, cai o estradiol, sobe a progesterona. Aí você já começa a ficar o quê? Sonolenta. Sonolenta, não é verdade? Passou aquele período, você começa a ficar sonolenta. Tem sono durante o dia, não sabe o que está acontecendo, já não dorme, tem insônia, acorda durante a noite, daí tem sono durante o dia, tá tudo errado nessa outra semana. E na próxima semana cai tudo e começa a subir estrogênio de novo. Aí você começa a inflamar, aí dá mastite, inflama o peito, aí fica inchada, aí começa a brigar com o marido, aí chora porque acabou o chocolate. Aí, meu Deus, aí tá tudo errado, inflamou tudo, tá tudo desgraçado, inchou 2 quilos, 3 quilos, subiu 4 quilos de água, aí, subiu 4 quilos de água, aí você não sabe o que tá acontecendo, aí você lembra, é meu ciclo, aí vem o ciclo e resolve tudo de novo, aí cai o estradiol, estabiliza com a progesterona e segue o ciclo e volta a vida de vocês, tá? Aí a libido fica bem baixa. Aí ela começa a subir a libido. Né? Então, esse é o grande problema. Não é um problema, né? Mas essa é a grande verdade. O que a Bia está olhando aqui? A minha esposa está olhando aqui. O que aconteceu? Tá. Essa é a grande verdade do ciclo menstrual e da libido. Né? Então, vocês vão ter períodos em que os hormônios não vão ajudar. Então, vocês têm que casar. Não casar com... Não estou falando de casamento. Eu estou falando de... Vocês têm que entender que vai ter épocas em que vai estar tudo descompensado. Você vai estar estressada, então a produção dos neurotransmissores vai estar toda errada, e você ainda vai estar numa época super ruim do ciclo. E vai ter época que você vai estar ótima no ciclo, que teu ciclo menstrual vai estar no auge, bem aquela época de subir as paredes, só que você vai ter um problema de produção de neurotransmissor porque você está irritada demais. Então é muito difícil casar tudo. É muito difícil você estar numa época boa, num período bom, para a libido estar igual ao do homem. É verdade ou não é? Mulherada aí quando vai no médico, vai no endócrino, vai no nutri, vai em alguém e diz assim, eu queria acompanhar meu marido. É normal. Eu escuto isso toda semana em consultório. Que mulher aí nunca quis acompanhar a libido do marido? Quantas aí não quiseram acompanhar a libido do marido? Porque o marido está sempre pronto e o marido reclama, né? Então, quantas aqui já não pensaram, nossa, mas eu queria ser igual ao homem, eu queria ter a libido do meu marido, eu queria acompanhar o meu marido, tá? Esqueci da live. Oi, Ana. Já lembrou? Tá tudo certo. Começamos faz meia hora. Tá? É verdade ou não é verdade? Você já passou por isso? É lógico que já passou. A maioria das mulheres já passou por isso. Eu queria acompanhar a libido do meu marido, o desejo do meu marido. Não tem como, mulher. Não tem como. E vai ter semanas, aquela semana que eu expliquei agora há pouco, que vai ser mais ou menos uns 5 a 7 dias em que a libido vai estar super alta, vai estar muito elevada. Tá? E aí o seu marido que se vire. Tá bom? Vocês entenderam? Captaram o motivo? É isso daí, não tem como. Vocês têm um ciclo menstrual, vocês têm 4 semanas de alterações hormonais, não tem como. Tá? Ó, o Peterson falando de bom. Vai do maridão compreender que a mulher não tem como igualar. Não tem como igualar, gente, não tem. Tá? Vini, eu vi que o treino de perna ajuda muito na testosterona. Treino vai ajudar na libido? Vai, deixa eu liberar esse comentário aqui que o TikTok censurou, cara. Aí, ó, velho, olha que pergunta legal.
Somos muito difíceis, são. São bem difíceis. Vocês entenderam, mulherada, a explicação? Captaram por que a libido de vocês nunca vai ficar igual ao do homem? Tá? Fico imaginando como deve ser estressante para duas mulheres que se relacionam, pois os ciclos ficam iguais. Tem uma tendência natural aí ao ciclo, após alguns meses, né, ele equilibrar, né, ficar o mesmo ciclo. Tem uma tendência grande, sim. Atrasa de uma, posterga de outra, né? Aí ele, não só em relacionamentos amorosos, né, mas mesmo amigas ficam muito perto, irmãs também acontece, tá? Aqui, ó, a pergunta do Eric, vou fixar aqui, ó. Tô tentando fixar, ele não tá fixando. Não foi possível. Ó, Eric, pergunta do Eric. Vini, eu vi que o treino de perna ajuda muito na testosterona. Esse treino vai ajudar na libido? Vai. O que acontece, gente? Tanto para homem quanto para mulher, tá? O aumento de testosterona é necessário nos homens, né? E nas mulheres a gente quer uma testosterona alta, mas não muito alta. Então, assim, enquanto para o homem a gente quer 800 de testosterona, 900, só para vocês terem uma noção, na mulher a gente quer uns 40, né? Então a gente quer ir 20 vezes a menos na mulher, mas para a mulher já é bastante, porque a mulher produz outros hormônios também, que também aumentam a libido, como o estradiol, tá? Então, assim, o treino de perna, por que treinar? Por que ter músculo? Não é ficar grandão, não, é ter músculo, ter uma musculatura desenvolvida, né? Por que ter uma musculatura desenvolvida aumenta a libido? Porque para manter a musculatura, principalmente nos homens, para manter mais músculo, o teu corpo precisa produzir mais testosterona. Essa é o grande quê do treino de perna, aumentar a testosterona. O que precisa? O teu corpo, a tua perna é um músculo muito grande, né? Então é um músculo enorme, e se ele crescer muito, ele precisa de mais testosterona para se manter. Tá bom? Para manter a musculatura e não catabolizar o músculo, tá? Então é por isso que treino de perna aumenta a libido, porque aumenta um pouco a testo, para manter aquele músculo, e mais testo, mais libido nos homens, tá bom? Vamos lá, eu e a Ana somos primas e temos muita sintonia, menstruamos juntas, até dor e sentimos juntas. Isso é normal, né? A natureza tem disso, né? Então pode ver quem tem mais bichos, assim, entra no cio tudo meio junto, né? Isso é normal na natureza mesmo, tem influência da lua, tem influência do mar, tem influência de tudo, tá? Aqui, ó, vamos lá, boa noite, Dracena, São Paulo, e aí, Luiz Latinha, São Francisco do Sul, Santa Catarina, estamos aqui, beleza, gente? Ó, eu morei numa república que meu ciclo mudou e as 3 menstruavam juntas, olha que interessante, cara, tá entendendo? Olha só, vocês mesmas estão dando uma resposta muito grande para a pergunta que eu fiz antes. A mulherada tá respondendo uma coisa aqui que eu perguntei antes, a libido de vocês altera conforme o ciclo menstrual. Olha como vocês são sensíveis, como o ciclo menstrual de vocês é sensível. Como outra mulher pode ter uma alteração do ciclo menstrual porque você teve e vocês vivem juntas, né? Então, sim, a libido, a velocidade de raciocínio, tudo, a memória da mulher altera completamente conforme o ciclo menstrual. Quando ela está já de TPM e tal, a memória dela vira uma desgrama. Ela esquece tudo e também desatenção. Não é só esquecimento de memória, é desatenção. Ela pega a xícara, bota a xícara aqui, aí ela olha pro lado e diz, cadê minha xícara? Isso na TPM é normal. Tô certo ou tô errado? Quem que acontece isso daí? Tá com a chave da mão, tá com o óculos na mão. E cadê meu óculos? Cadê meu óculos? Isso é normal na TPM. Mulherada tem muito disso, por conta da alteração de catecolamina e de neurotransmissor, tá? Foi aquilo que eu expliquei lá atrás para vocês. Tá bom? Por que o clitóris das mulheres marombadas crescem? Fernanda, isso chama-se colateral androgênico, né? Porque, querendo ou não, os andrógenos, né? Os hormônios androgênicos, eles estimulam algumas partes do corpo, músculos e por aí vai. Então, os homens têm muito androgênico, muito andrógeno, por isso é que ele tem o pênis. A mulher não tem, por isso que ela tem o clitóris. Só que se você estimular com androgênico, ele vai crescer. O clitóris, ele tem receptores androgênicos, igual o homem tem. E aí, com muito receptor, vai crescer muita testosterona. Por isso que vocês têm pouca testosterona e o homem tem muita, né? Porque é uma característica masculina típica, tá bom? Eu treino todos os dias, pego um peso bacana, mas não consigo fazer dieta. Doutor Tommy, tudo certo, doutor? Então, o senhor tem que fazer dieta. O que eu vou falar? Não tem muito segredo, né? Treino, eu vou te falar, apesar de eu ser nutricionista, eu vou falar que o treino tem uma carga às vezes mais importante do que a dieta, quando a gente está falando de corpo. Não adianta você ter uma dieta perfeita e não estimular, não adianta. Aquela coisa de 70% é dieta, 30% é treino,
Olha, eu vou te falar que tem quase a mesma carga, se não mais para o treino ainda. Então o estímulo é necessário, né? O senhor já está fazendo o estímulo que deve ser feito. Mas a dieta é o que te esculpe, não tem o que fazer, né? A dieta é o que esculpe. É só ver um atleta de fisiculturismo em preparação e em off, né? O estímulo de treino é o mesmo, mas a dieta é que vai mudar o corpo dele para o palco ou não, tá bom? Vamos ver. Toma 1 ml de dura por semana. Mas não consigo fazer dieta. Faça. Tá jogando fora essa dura aí. Não posso nem comentar. Verdade, acontece comigo antes de descer. Olha lá a Ana, viu? Ó, a mulherada perdida ali, ó. Verdade, acontece comigo antes de descer. Mulherada que quando veio o ciclo menstrual se perde, não sabe nem o próprio nome, né? É típico das alterações menstruais e, consequentemente, típico a alteração da libido também é típica do ciclo menstrual. Tá? Então sempre vocês vão ter aquela fase zero libido, tá? Normal, sempre vão ter uma fase super libido, que daí vai ser quase igual a de um homem, e vai ter umas fases meio xoxa, né? Uma fase com muita TPM, com um ciclo mais forte, um fluxo mais forte, com mais inflamação, principalmente, que daí dói o útero, né? Aí não consegue ter relação por causa da dor no útero, que o útero inflama muito, o endométrio inflama um pouco, né? Por isso que sai coágulo. Então, nessas épocas, a libido de vocês, às vezes ela não está nem baixa por causa dos hormônios do ciclo menstrual. Às vezes a libido perto do ciclo menstrual, ou no ciclo menstrual, ela está baixa por outras questões, que vocês estão irritadas. Está irritada por causa da TPM. Então, tem muita mulher que logo antes de descer, sobe a libido. A grande maioria das mulheres dispara a libido 1 semana antes de descer. Só que ela não tem vontade de fazer nada porque ela está braba com tudo, não é? Ela tá braba com a TPM, ela tá estressada, tá comendo chocolate, tá irritada, o humor, uma hora ela chora, daí ela faz o que ela quer e ela chora porque ela fez o que ela quis, né? Então, aí ela não pensa em libido mesmo, ela não pensa em nada do gênero, né? Então, é aquilo que eu falo pra vocês. Enquanto pro homem, vocês têm que entender uma coisa, mulherada, tá? E não adianta vocês dizerem, mas meu marido quer que eu tenha mais relação. Não tem como. Não tem como uma mulher acompanhar um homem, só se ela usar androgênico. Só as mulheres marombas que usam alguma coisa. Aí acompanha, lógico. Mas, galera, mulherada que se preocupa, né, que, eu não acompanho meu marido, ele fica bravo, a gente briga porque tem pouca relação. Bote na tua cabeça e na cabeça do homem. Não tem como uma mulher acompanhar um homem. Não tem. Na libido não tem. Vai ter 1 semana no mês que você vai acompanhar. Se tudo der certo. Tá? Mas não tem como. Então, além da questão hormonal, que eu digo, né, que o homem é só hormônio, não esqueçam, a mulher não é só hormônio, é neurotransmissor, tá? É dopamina, serotonina, aquela coisa toda que a gente não vai entrar na questão agora. Mas é exatamente a mesma coisa do que eu falei, que a mulher pega a xícara na mão, tá com a xícara na mão, na TPM, e fica procurando a xícara. Tá? São esses momentos e são essas alterações no cérebro da mulher que baixam ou aumentam a libido dela também, muito mais que o hormônio. Eu pego o exame, tá? Eu já vou ler as perguntas aí, mas olha só. Eu vejo exame todo dia. Eu fiz as contas esses dias. Nos últimos 5 anos eu já vi mais de 25 mil exames. 25 mil exames em 5 anos. Tá cheio de mulher. Principalmente as professoras, igual a moça falou ali, que são estressadas e tal, com cortisol super elevado. Tá cheio de mulher com os hormônios perfeitos. Perfeito. Você olha o exame da mulher, tá perfeito. A libido dela é zero. E tem um monte de mulher com exame, uma desgraça, uma porcaria os exames, e a libido dela é perfeita, ela tem libido quase todo dia. Não é só hormônio, não é só hormônio na mulher, tá bom? Vamos ler o que vocês falaram, vamos para as perguntas e respostas aqui, que a gente já está 40 minutos conversando, nem vi passar. A testosterona também pode ter relação hereditária. Bia, eu não sei exatamente a tua pergunta, Bia, tenta reformular ela, por favor, que eu não captei. Não adianta o cara ficar bravo. Não adianta. Tá? Vamos lá? Às vezes o problema é o próprio cara em casa. Ai. Aí nós entramos num cenário nebuloso, aqui numa névoa, né? A Bia falou ali, às vezes o problema da libido da mulher é o cara em casa. Pronto, falei. Aí eu não vou entrar nisso aqui, porque senão eu vou servir de terapeuta de vocês, né? Mas sim, acontece bastante, né? Acontece bastante. Entenderam, mulherada? Mulherada compreendeu as explicações hoje sobre a libido feminina? Tem dúvida a respeito? Manda as dúvidas que daqui a 20 minutinhos eu vou parar a live já estamos a 40 minutos conversando. Manda aí as dúvidas sobre a libido feminina, vê se vocês compreenderam as explicações, vê se vocês entenderam, porque não tem como o marido exigir que vocês acompanhem eles o tempo todo,
né? E não é para ficar braba, não é para ficar triste, tem que ter um momento de vocês. Tem como melhorar? Eu acho que a pergunta é essa. É essa a pergunta, será? Será que essa é a pergunta do dia? Tem como melhorar a libido feminina? Será que ajuda essa pergunta a vocês? Né? Se ajuda, me responde no chat que eu vou responder isso, senão eu vou ficar falando à toa aqui. Tá? Me responda se a pergunta de hoje que eu devo responder é: tem como melhorar a libido da mulher? Tá? Vamos ver. Vamos ver se eu ajudo vocês nessa. Ajuda muito. Boa noite, amigo. Tudo bem? Tô bem, Hugo. E aí, Hugo? Como é que você tá? Firmeza? Que outras dicas além da musculação e horário de sono você dá para uma boa libido? Boa, Eric. Ó, essa é a pergunta que eu tô fazendo, hein? Você tá respondendo também, ó. Fixe aí, velho. Vamos lá, mulherada. Essa é a pergunta que eu devo responder hoje ou não, depois da gente conversar tanto. Querem saber o que ajuda a aumentar a libido feminina? Isso ajuda vocês ou vocês não estão nem aí para a libido? Vocês se preocupam com a libido? Vocês querem aumentar a libido dentro de casa? É isso ou não? Ó, já teve 2, 3 pessoas perguntando sobre. Tá? Bota no chat aí rapidinho, vou dar um minutinho para vocês responderem se é isso, se ajuda. Sim, enquanto eu tomo água. Responde aí que eu já vou ler. Umas 4 pessoas falaram. Tá bom, vamos falar então. A Ana é paciente minha. Meu, eu nunca lembro qual Ana é qual, Ana. Pelo amor de Deus, desculpa. Ana Medeiros? Sempre ajuda a mulherada. Sim. Amorim Michele, beleza. Ana Medeiros, não, beleza, Ana. É que é muita gente, velho. Muita gente com o mesmo nome, perdão. Gabi, sim. Beleza, vamos lá. Seguinte, vamos lá. Então eu vou falar. Eu vou até tirar o chat aqui, eu vou só olhar pra mim e vou falar. Galera, mulherada que não toma, mulherada que não é maromba de tomar coisas, tá? Eu tô falando de mulheres que não tomam nada, mulheres que têm um ciclo menstrual e por aí vai. Primeira coisa pra vocês, excesso de anticoncepcional. Excesso de anticoncepcional, o anticoncepcional composto, o Dilmirena, tá? Destrói a libido de vocês, acaba com a libido da mulher, tá bom? Então assim, contraceptivo em excesso, aquela que começou lá atrás, começou muito novinha, que mal chegou, teve a primeira menstruação, a mãe já levou no ginecologista, o ginecologista já deu anticoncepcional porque tinha medo da moça engravidar. Já começa aí a detonar a libido de vocês. Quando parei de tomar anticoncepcional, foi surreal a diferença. Gabi é paciente minha. Gabi, fui eu que pedi para você parar de tomar anticoncepcional? Vou fixar esse comentário. Olha só, mulherada, comentário interessantíssimo da Gabi, que é paciente minha, hein? Olha só, é absurda a diferença. Ó, a mulherada falando aí, depois que parei, nunca mais volto. Gabi, olha só, eu acho que a Gabi parou porque eu pedi para ela parar. Ó, tomava anticoncepcional desde os 13 anos, parei antes de você pedir, ótimo. É isso aí, mulherada. Então, primeira coisa para subir a libido, primeira coisa, conversa com o ginecologista, conversa com o endócrino, tá? E anticoncepcional, quanto menos hormônio, melhor. Quer subir a libido? Corta anticoncepcional composto, aqueles Diane, o que tem estrogênio e progesterona junto, tá? E principalmente Dilmirena. Dilmirena destrói a libido com o tempo. Eu vejo em exames, tá? O Dilmirena acabando com a parte hormonal das mulheres, destruindo a parte hormonal das mulheres. E aqui a gente tá falando de hormônio, não estamos falando de neurotransmissor, tá? Tô falando de hormônio da mulherada agora. Dilmirena destrói a libido da mulher, ele baixa muito a testosterona, sobe muito o estradiol e sobe muito a SHBG. Vocês ficam com a testosterona quase zero, tá? Uma ou outra mulher se adapta super bem, é lógico, não tem como dizer que não. Mas a maioria da mulherada com Dilmirena se dá muito mal e se dá muito bem com Calina. Calina, elas vão muito melhor porque tem menos hormônio, tá? Então, anticoncepcional, as mini pílulas, aquelas pílulas só de progesterona, né? Tipo desogestrel, esse tipo de coisa, costumam funcionar muito bem para mulherada que tem libido baixa por causa do anticoncepcional. Quer fazer o teste? Conversa com o médico antes, né? Não vem assim, não faz só o que eu tô falando, pelo amor de Deus. Conversa com o médico antes sempre, o médico é o que vai dizer. Conversa com o médico e fica 3, 4 meses sem anticoncepcional para você ver a diferença na libido, na dor de cabeça. É surreal a diferença. Surreal. Uso Dilmirena há 2 anos, já tive anemia, não posso menstruar. A vida da mulher é difícil. Mas tem outras abordagens, Amorim Michele. Outras abordagens, não é só DIU. A gente tem hoje em dia gestrinona intravaginal, gestrinona tópica, tá? A gente tem mini pílulas, a gente tem algumas outras abordagens também. A gente tem reguladores com fitoterapia para reduzir o fluxo menstrual e ajeitar o fluxo menstrual. A gente tem alimentação inflamatória,
né? Fazendo uma alimentação anti-inflamatória reduz muito o fluxo. Eu falei a semana toda sobre alimentação anti-inflamatória e endometriose, tá? A semana toda eu falei sobre isso, tem muito material nos meus canais, tá? Então não é só Mirena. Você pode, por exemplo, sair do Mirena e ir para um Calina, beleza? Quando fechar os 5 anos do Mirena. Faz o teste, vai pro Calina, depois você vê a melhora que gera, tá? Estou 1 ano sem nenhum anticoncepcional. Ó, eu parei, vamos ler o que a mulherada falou? Vamos ver. Eu parei há muito tempo atrás porque sentia muita dor de cabeça e ânsia de vômito, normal. Por que vocês têm dor de cabeça com anticoncepcional? Vamos fugir um segundinho do tema só. Dor de cabeça e anticoncepcional. Porque anticoncepcional ataca, né, ele inflama o endotélio, os vasos. Ele ataca, ele inflama o que reveste os teus vasos, tuas artérias e veias por dentro, tá? Então ele destrói o endotélio, por isso, e ele gera espasmo, tá? Por isso que quem toma anticoncepcional toma propranolol, que é um remédio para o coração, para não dar espasmo e não ter mais dor de cabeça. Então a dor de cabeça do anticoncepcional, ela não é do anticoncepcional, ela é vascular. É um perigo tremendo, tanto que quem tem varizes não pode tomar anticoncepcional porque pode gerar trombose. Muito cuidado. Esse é um outro problema que eu posso conversar outro dia com vocês sobre o risco cardíaco do anticoncepcional. Hoje eu estou falando do risco na libido. E outro dia eu posso falar sobre o risco cardíaco, tá? Mulherada falando aí, ó, vou fixar isso aqui, ó. Eu parei há muito tempo porque tinha dor de cabeça e ânsia de vômito. Absolutamente normal, não adaptação com a quantidade de hormônio, tá? Ó, eu vou ler um pouco as perguntas da mulherada, que estamos falando. Ó, a galera que está entrando agora, estamos falando sobre como melhorar a libido da mulherada. E a primeira coisa que eu falei, depois de tudo que a gente conversou hoje, é anticoncepcional. Ou retirar, ou usar menos hormônio. Tipo, trocar um DIU Mirena por um DIU Calina, ou por um DIU de cobre e prata, né? Ou utilizar preservativo, tá bom? Eu parei também por conta da dor de cabeça, ânsia de vômito. A minha testosterona está baixíssima depois do Mirena. É isso aí. O Mirena derruba a testosterona. A mulher não precisa de tanta testosterona quanto o homem. Nem perto, né? São 40 vezes, mais ou menos 20 a 40 vezes de diferença do homem para a mulher. Mas a mulher também precisa de testosterona, tá? Uma mulher precisa de uns 40 de testosterona para ficar bem. E geralmente o Mirena ele baixa dos 10, tá? Então realmente o Mirena detona a testosterona. Gestrinona, ó, a Bia usa gestrinona, né? Ó, famoso chip da beleza, tá? Ó, papapá. É isso aí, a mulherada. E para os homens, recomenda o quê? Cara, eu vou falar só da mulherada hoje, Eric. Amanhã eu vou falar sobre homem, Eric. Aí tu entra aqui que vão falar sobre libido masculina. Então quem é a mulherada hoje e quer entender a libido do marido, também entra amanhã, que amanhã eu vou falar sobre os homens, tá? Libido dos homens. Beleza? Drospirenona etinil estradiol é bom? Não, é um contraceptivo composto. Ó, você tem um estradiol, etinil estradiol e uma drospirenona, tá? Então você tem aí uma progestina, uma progesterona e um estradiol. É um composto. Quando ele é composto, ele é muito mais perigoso, tá? Risco vascular, né? Risco de cardiopatia e riscos vasculares, de AVC, trombose e por aí vai. E uma queda de libido grande, tá? Bem grande. Então, o que a gente prefere nesses casos? A gente prefere utilizar uma mini pílula. Depois pesquisem sobre mini pílula. Tipo só um desogestrel, tá? Ou um Implanon. Para quem tem Implanon aí sabe que o Implanon é muito melhor nesse caso. Não dá dor de cabeça, não dá enjoo, tá? Beleza? Essa é a primeira coisa. Drospirenona, parari. Minha libido despencou com o chip, achei horrível. Parará. A injeção, olha só, a injeção é terrível, de 3 meses. Né? Para quem mulherada que usa injeção contraceptiva, aquela trimestral ainda, que é um veneno, mais um veneno. Quando a gente fala da injeção mensal já é ruim, mas quando a gente fala da injeção trimestral, aí a gente está falando de picos muito grandes, tá? Uma bomba, beleza? Então, primeira coisa, mulherada, vamos falar, a gente falou de hormônio, tá? Para melhorar a libido da mulherada, cuidar com o excesso de hormônio, cuidar com as pílulas anticoncepcionais, principalmente com as injeções anticoncepcionais e com o DIU Mirena, né? Vinícius, troca pelo que então? A injeção você troca por um oral, melhor, ou por um Implanon, tá? Ah, mas eu não gosto de tomar oral. Conversa com o médico e fala sobre Implanon. Implanon é sensacional, ele é só progestina, é muito seguro, Implanon é show, ótimo, tá? Vinícius, eu tenho Mirena, e o Mirena me fez mal, baixou minha testosterona, tá? Conversa com o médico para trocar pelo Calina ou por um DIU de cobre e prata. Conversa com o médico. Logicamente que o médico vai ter que ver se você tem endometriose, adenomiose, né? Enfim.
E para quem usa pílula composta, tipo etinil, estradiol e por aí vai, né, com progesterona e estradiol na mesma cápsula, conversa com o médico sobre mini pílula. Isso é a questão hormonal da mulher. Hormonal. Agora vamos falar sobre uma outra coisa. Cabeça. Mulherada aí, que não está pensando nos hormônios, mas que se ligou que quando está ansiosa, depressiva, irritada, gente que trabalha com público, professoras, né, mulheres aí, vocês têm problema com libido por causa do humor de vocês? O humor da mulherada que está presente agora altera a libido de vocês? Não estou falando de hormônio, estou falando de humor. Estou falando da cabeça. A cabeça de vocês altera a libido de vocês ou não? Deixa eu ler as respostas. Ó, libido da mulher está ligada ao ambiente. Vamos ver o que mais. Ó, essa aqui eu quero liberar. Libido da mulher está ligada ao ambiente. Vamos ver a resposta da mulherada. Vamos lá. Gineco nunca fala disso, mas eu falo. Tô vendo de colocar Implanon, Gabi. Eu tomava injeção por 8 anos. Nossa! Não, Implanon, Gabi. Implanon, tá? Vamos ver aqui, ó. Libido da mulher tá ligado ao ambiente. Esse famoso tipo da beleza que é a libido. Sim. Olha só, mulherada. Estresse e ansiedade alteram demais. Olha só. Então a gente saiu de uma coisa, tá? A gente saiu do hormônio. A gente tá falando de hormônio, que é o que o ginecologista deveria falar com vocês, ou endócrino, né? A gente falou sobre hormônio agora. Hormônio e libido. Beleza? Agora a gente vai falar sobre cabeça e libido, neurotransmissor e libido. Nem tudo é hormonal, pode ser ambiente, com certeza. Nunca tomei anticoncepcional, mas o estresse me pega. Tá aí a resposta, tá? Ciclo 21 é bom, a minha mulher, se eu não pegar a força, ela nem se lembra de me procurar. Tá vendo, cara? Não, o ciclo 21 é péssimo. Tá? É isso aí, Alves. Ó, Omarada também comentando aí sobre as esposas, ó. Então, assim, você tem que também estimular todo o ambiente, né, Alves? Assim, a mulher... Vocês têm que entender uma coisa, homem e mulher que está aqui. O que eu já repeti faz meia hora, vou falar de novo agora. O homem, a libido do homem, se ele ganha um aumento de salário, ele vai comemorar na cama. Se ele perde o emprego, ele vai afogar as mágoas dele na cama. Se ele brigou com alguém, ele vai afogar as mágoas na cama. O homem está sempre com a libido em dia. A mulher, se ela quebrar o vidro do carro, ela vai ficar um mês sem querer. Então, assim, a mulher, ela é muito mais sensível nesse ponto. Não adianta querer a força, porque querer que a mulher queira, não sei o quê. Não é assim. O ambiente conta muito para a mulher. E é isso que eu vou conversar agora, tá? Eu falei com o ginecologista sobre Mirena ter baixado minha testosterona, ele disse que não. Olha só, troca de ginecologista, Michele, tá? Porque sua ginecologista não sabe ler exame, tá? Troca de ginecologista, tá bom? Porque baixa assim. Vini, mas por que? E aí, como solucionar? Como assim o UFC solucionar das mulheres? Eu tô falando agora, mano. Tá? Tô falando agora. A relação com... Ó, perdi tanto peso que fiquei com amenorreia hipotalâmica. Tive que tomar... É verdade. Oxe, isso sim, Rafa. Isso sim. Tá? Quando a mulher perde peso demais, a produção de hormônio dela reduz, porque o hipotálamo, que é essa amenorreia hipotalâmica, né? O hipotálamo que fica no cérebro, ele para de dar sinal para a mulher produzir hormônio. Tá? Porque o que acontece, mulherada, quando vocês perdem muito peso? Vamos falar de Monjaro rapidinho aqui. Quando a mulher usa Monjaro, quando ela faz uma dieta da lua, aquelas dieta louca, dieta da pedra, dieta não sei o quê, inclusive, quem quiser nutricionista me contrata, consultoria é só clicar no link. Tá? Então assim, ó, mulherada que perde peso muito rápido com Monjaro, aquela coisa toda, ela tem o que a Rafaela falou ali, a amenorreia hipotalâmica. O teu hipotálamo para, hipófise, o eixo hipotálamo, hipófise, ovário, alguma coisa, que eu esqueci o nome, ele para de mandar sinal para a produção de hormônio. Por que ele faz isso? Por que a mulherada que faz dieta restrita acaba com o ciclo menstrual? Porque o corpo ele entra em contenção de dano. Então, se o teu corpo nota que caiu muito o nível de energia consumida, né, você comia 6.000 calorias, você está comendo 800 calorias, ele não desperdiça mais energia com produção hormonal. Por isso que você entra em amenorreia hipotalâmica. É isso que a Rafa falou ali. Cuidado com o Monjaro e com o emagrecimento muito rápido. Tá? Foi isso que aconteceu contigo, né, Rafa? Beleza? Tá bom? Essa parada que a Bianca falou é exatamente isso. Testei um dia e deu boa. É isso aí. Fiquei um dia sem falar e nada rolou. No outro tratei bem, já sabem. É isso aí. Tá, então é esse ponto agora que a gente vai terminar de falar. Os últimos minutinhos da live. É isso aí, UFC. É isso mesmo.
Últimos minutinhos da live, vamos terminar de falar como melhorar a libido da mulher. Então, primeiro a gente falou aí sobre cortar o anticoncepcional, ou trocar o anticoncepcional, né? Esse tipo de coisa. Trocar o Mirena por Calina, trocar o anticoncepcional composto pela minipílula, ou trocar a injeção por Implanon, né? Só uma coisa, ó, eu falei ali da amenorreia hipotalâmica, a Rafa falou, exato, fiquei 5 meses sem menstruar, fiz uma dieta muito restrita e perdi peso muito rápido, tá? Vou tentar continuar, Gabi, é que cansa, cara, eu trabalhei o dia todo, já trabalhei o final de semana todo, eu tô trabalhando 16 horas por dia, Gabi. A Bia pode confirmar pra você aí, eu tô trabalhando igual um louco, cara. Sexta-feira eu acordei 5 da manhã, fui até meia-noite trabalhando sem parar, tá? Eu tô bem louco aqui. Ah, beleza. Uzi, Graça, né, Graça? Amanhã a Bia te responde lá, Graça. Boa, fica tranquilo. Tá, amanhã a Bia já te responde. Ó, o TikTok tá tentando acabar com minha live aqui, peraí. Por causa do tempo. Aí, ó, amanhã ela vai te atender, Graça. Ó, tô tendo que tomar anticoncepcional porque a Gineco indicou, mas meu rendimento nos treinos caiu muito. Mas vai melhorar, tá? Vai melhorar. Calma, quando voltar o teu ciclo menstrual vai melhorar. Via foda. Ei, Karina. Boa, obrigado, mano. E aí, valeu? Melhor de São Francisco. Obrigado, cara. É isso aí, vamos lá. Seguinte, pegar uma caneta aqui pra anotar. Isso aí, anota, irmão. Tá, beleza, seguinte. Primeiro a gente falou dos hormônios, agora rapidamente, eu posso continuar esse assunto amanhã. Eu vou falar sobre a questão mental da mulher. Então, assim, a mulher... quando ela está extremamente estressada, quando ela está extremamente irritada e principalmente quando ela não dorme bem. Então, tudo na mulher começa no sono, em todo mundo, né? Mas principalmente na mulher, a questão da liberação do cortisol. O cortisol é antagônico com a produção hormonal. Então, uma mulher, para ter libido, ela precisa de gordura boa, tá? Ela não pode ficar, tipo, vou comer batata frita em vez de abacate, vou comer não sei o que em vez de usar azeite de oliva. A mulher precisa de gordura boa, ela precisa de ômega 3 em excesso, tá? Então ela tem que ter alguns tipos de gordura no corpo dela para a produção hormonal, para a produção de neurotransmissor funcionar, tá bom? Então assim, primeira coisa na mulher, para não disparar o cortisol durante o dia, o sono. Porque o sono regula o que a gente chama de ciclo circadiano. Quando vocês estão acordando, vocês têm um negócio que se chama sistema simpático, que é o que acorda vocês, que deixa vocês ágeis, pensativos, rápidos. E quando a gente vai dormir, a gente tem o que liga, hormônio, já vou falar gordura boa. Quando a gente vai dormir, a gente tem um sistema que liga que chama parasimpático, de parar, parasimpático. Tá? E aí é quando baixa tudo, quando aumenta a melatonina e serotonina. E aí o cortisol vai baixando. Se você dormir mal, o cortisol vai ficar dando pico durante a noite. Então, cada vez que você despertar durante a noite, vai dar pico de cortisol. Deu pico de cortisol, de manhã, quando tem que dar pico de cortisol para ligar o sistema simpático, que é ligar o sistema ativo, que vai aumentar a libido da mulher, ela vai ter mais libido durante o dia, o que vai acontecer? Vai desligar o cortisol de manhã. E aí o que a mulher tem? A mulher que tem libido baixa, geralmente o que ela tem? Sono durante o dia. Tô certo ou tô errado? Mulher com libido baixa tem sono durante o dia e dorme mal, tá? Então, primeira coisa, regular o sono. Vinícius, eu acordo com qualquer coisa, certíssimo. Olha aí, tá? Mulher com libido baixa tem sono durante o dia. Durante o dia. Graça, gordura boa, ela perguntou, gordura boa para mulherada, tá? Carne com gordura, sim, mas principalmente salmão, peixes gordurosos, azeitona, abacate, azeite de oliva e óleo de coco. Peixe gorduroso, né? Salmão, abacate, azeite de oliva, azeitona e óleo de coco. Ajuda demais na produção hormonal, principalmente a feminina, tá? Então, olha só, hoje só queria dormir, é isso aí, tá? Então, mulherada, como é que melhora o sono? De noite, alguns alimentos específicos. Semente de abóbora antes de dormir, uns 5, 10 gramas de semente de abóbora. Se não tiver diabetes, se não tiver pré-diabetes, banana, tá? Então o amarada já sabe, vai fazer ali uma banana com semente de abóbora para a esposa antes de dormir, tá? Então, semente de abóbora, banana, kiwi, tá? Ajuda muito a mulher a dormir bem. Um chá de camomila, tá? Um chá de mulungu, um chá de camomila, tá? Essa é a primeira coisa, tá? A segunda coisa, principalmente a mulherada, que a mulherada é muito desperta durante a noite. Isso é uma questão histórica, tá? Uma questão lá de trás, quando a mulherada cuidava dos seus filhos em casa e ela ficava cuidando com barulho. Pode ver que mulher escuta barulho agudo muito melhor que o homem, vocês já notaram?
Porque a mulherada, no desenvolvimento humano, ela se acostumou a ouvir o choro da criança. O choro da criança. E o choro da criança é agudo. Por isso que a mulher, ela desperta com barulho agudo. Tá? Então, o que acontece? Quando você for dormir, quando a mulher for dormir, tampão de ouvido. Tem um tampão, ele chama, a marca chama-se Max. M-A-C-K. Max, tá? Esse tampão é um rosinha, um Max feminino, protetor auricular. Ele é descartável, ele dura 2 semanas cada parzinho. Só que uma caixa com 50 pares custa R$150, dura 2 anos. 2 anos. Vão no Mercado Livre. Cara, a Max tinha que me patrocinar, viu? Pelo amor de Deus. Max, tampãozinho da Max rosa para as mulheres. O outro machuca o ouvido, tá? Então, assim, à noite tem vontade de correr uma maratona e ir pra casa, é isso aí. Tá? Então, mulherada que vai dormir, ó, pouco de semente de abóbora antes de dormir, chazinho de camomila, uma meia banana ou um kiwi, tá? Ó, aqui, ó, da Max, só que não esse aqui eu que uso, ó. O rosa da mulherada, tá? Esse aqui pra mulherada dormir, só que rosa, não esse, tá? E o homem é esse aqui. Esse aqui. Sobre homem, testosterona e libido do homem amanhã. Mulherada e homens, amanhã sobre homem, tá? Então a mulher, esses tampãozinhos da Max para dormir, banana, semente de abóbora, um kiwi antes de dormir, às vezes um iogurtezinho também fica bom, tá? Por conta do aumento de produção de melatonina com iogurte. Então um iogurte com banana e semente de abóbora, ótimo. E um chazinho de camomila. Larga o celular, longe do celular, bota um tampãozinho, um protetor auricular, beleza? Larga o celular. Essas são as primeiras coisas. Fechou? Então, lógico, durante a semana eu vou conversar muito mais sobre isso, né? Comer abacate, peixes gordurosos, azeite de oliva e azeitona e óleo de coco durante o dia. Esses são pequenos detalhes que já vão ajudar vocês a dormir. Com certeza viajar e ter dinheiro também, mas até eu, né, irmão? Até eu, Elson. Quanto mais dinheiro eu ganho, mais melhor eu durmo. Tenho certeza, isso é pra todo mundo. Tá? Mas todo mundo gosta de dinheiro, não é só mulher que gosta, homem também gosta, todo mundo gosta de dinheiro, não tem quem não gosta de dinheiro, tá? Mas além do dinheiro, eu conheço muita gente rica que dorme mal. Não é só dinheiro, né? A gente tem que ser um pouquinho mais humano nessa parte. Então, não, tá cheio de gente rica que dorme super mal, tá bom? Beleza, gente? Amanhã eu vou continuar, amanhã eu vou falar sobre libido dos homens e a semana toda eu vou dar dicas, eu vou explicar como que uma mulher pode fazer o sono dela ser melhor, acordar melhor e principalmente não dar picos de cortisol fora de hora, não ficar com sono durante o dia e ter libido, tá? Amanhã pra mulherada, para os homens também, pra mulherada que tem interesse aí na libido do marido ficar um pouco mais alta, tá? Amanhã eu vou conversar sobre libido masculina, com dinheiro, ó, Graça, muito bom, Graça, com dinheiro eu vou gastar, não vou dormir. Legal, obrigado, UFC. Muito obrigado. Beleza, minha gente? Então, obrigado a todo mundo que participou. Muito boa live hoje. Gostei. Não foi uma live grande, mas foi uma live participativa. Sensacional. Gostou? Manda para os amigos. Compartilha com os amigos. Compartilha meu perfil, tá? Porque aqui a gente sempre vai fazer um trabalho decente, um trabalho legal, um trabalho que vai ajudar a população. Gostou do meu trabalho? Quer me contratar? Clica na minha bio que tem os meus contatos para as minhas consultorias lá, consultorias completas. Para quem não sabe, eu sou terapeuta integrativo, nutricionista, psicanalista, meu Deus, até esqueci, biomédico e farmacêutico, até esqueci tudo. Beleza, minha gente? Muito obrigado. A Graça vai ser minha paciente, ó, ela me viu na live, vai ser minha paciente. Já tá lá o contato dela, amanhã a gente entra em contato com você. Beleza? Minha gente, muito obrigado, uma boa noite, uma boa semana. Amanhã eu tô aqui, 7 da noite de novo. Um grande abraço, fiquem bem, valeu, um abraço, valeu!